Olá, eu sou Robson Sereno, seu coach e mentor acadêmico, e hoje eu quero falar com vocês sobre o artigo científico, a importância de você escrever o seu artigo científico. Quando nós acabamos a nossa graduação e fizemos um trabalho de conclusão de curso, que ele é passível de ser publicado, ou mesmo quando nós concluímos o nosso mestrado ou doutorado, nós devemos concluir sim esse trabalho, sabe? Porque ele é importantíssimo. Você já fez o mais difícil, que foi produzir esse trabalho, foi correr atrás, foi literalmente colocar esses dados em marcha, em andamento. Agora é hora de você concluir isso, fazendo, redigindo o seu artigo científico. E todos os artigos científicos eles têm a mesma estrutura, ou seja, todos eles têm que ter um título, tem que ter um autor, tem que ter uma introdução. Após essa introdução, junto com ele vem uma justificativa breve com os objetivos, depois você tem o material e métodos, os resultados das discussões e juntamente com isso a referência bibliográfica. Claro, você vai ter que colocar o resumo e o abstract. Se você já tem essa estrutura do seu trabalho pronta, às vezes as pessoas se prendem ou elas ficam agarradas no sentido de eu vou ter que fazer tudo nessa ordem. Não, você não tem que fazer tudo nessa ordem. Se hoje você está com um espírito mais solto, cria o título. Aliás, o título é a última coisa a ser criada, mas eu prefiro criar um título provisório. Eu crio um título que tenha um nome engraçado, que tenha uma pegada meio marqueteira, porque se o título não for convidativo, as pessoas não vão ler o meu artigo. Em seguida, eu já faço um resumo mais ou menos do que eu quero. As palavras-chave, o resumo em português e em inglês, o abstract. Aí eu vou na introdução. Às vezes eu não consigo fazer a introdução, porque eu estou pensando em tantas outras coisas, eu vou para o material e métodos. Ora, se eu fiz um projeto, e esse projeto tinha um material e métodos, e eu já apliquei esse projeto, ou seja, se eu executei esse projeto, o material e métodos é praticamente o mesmo, ou vai mudar muito pouco. Então eu já tenho um material e métodos. Opa, eu já tenho talvez 25, 20% do meu artigo escrito. Em seguida eu vou para os resultados, eu coloco todos os resultados e começo a discutir, principalmente no sentido de colocar a minha opinião dentro daquele artigo, porque eu percebi ao longo do tempo que quando eu lia muitos artigos, na hora que eu ia fazer a discussão e eu ia colocar a minha assinatura, exatamente aquilo que eu mais gostaria que acontecesse, eu ficava meio inibido, segundo fulano, segundo ciclano. Não, agora eu faço o seguinte, eu ponho os resultados, eu discuto aquilo baseado no que eu penso, no que eu intuí em cima daqueles dados, o que eu posso inferir neles, e aí depois eu vou para a literatura e eu começo a trabalhar a discussão. Ora, quando eu começo a trabalhar a discussão e eu vejo aqueles autores que eu já li alguns trabalhos que tem muito a ver com esse artigo, eu já sei que todos os autores que eu incorporar ou inserir no resultado e na discussão, eu teria que colocar também na introdução. Beleza, então eu já volto lá naqueles artigos que eu já tinha feito um resumo anterior e eu vou preenchendo. Na verdade, a minha forma de escrever um artigo científico é como se fosse um quebra-cabeças. Eu vou colocando as partes. Eu não sigo uma ordem lógica, porque a cada dia eu estou diferente. Tem dia que eu estou com uma inspiração fantástica para fazer a introdução. Eu vou lá e faço uma introdução bem legal. Tem dia que eu não estou afim de nada, estou pensando só na conclusão. E como é que eu vou fazer isso? Então eu mantenho o meu arquivo com as partes preenchidas e à medida do possível eu vou fechando. Aí depois que eu concluir o artigo, eu dou um tempo de pelo menos uma semana, 15 dias, um mês. Geralmente eu peço para um amigo ou para uma amiga ler, um colega, para que ele possa aportar algo novo. E aí eu deixo ele descansar um tempo, porque eu percebo que com o passar do tempo a gente muda muito a nossa forma de ver. E aí depois eu olho de novo. Quando eu estou fazendo um trabalho que é prático, por exemplo, estou trabalhando com os animais e tinha uma porção prática muito forte, eu gosto de voltar ao local. Que é engraçado, às vezes quando eu estou escrevendo um artigo e eu chego a algumas conclusões no escritório ou na sala, quando eu volto para o campo, que eu estou em contato com os animais, algo novo surge e eu acho que é muito mais apropriado e bem mais interessante, inclusive para os animais, que eu estou trabalhando para eles, né? Mas você pode fazer isso com qualquer tipo de questão, de qualquer tipo de artigo. É isso. Essa era a nossa dica de hoje, de como escrever um artigo científico de uma forma divertida e alegre. E se você quiser, por que não vir aí para uma praia linda igual essa, ficar na sua barraca, trazer seu computador e fazer o que você achar melhor. Vem comigo!